Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Vamos dar continuidade aqui. Página 58, nós estamos falando sobre jejum, como uma das disciplinas espirituais, um dos meios de nós estarmos nos exercitarmos na comunhão com Deus, tá? Esse é o propósito aqui. Deixa eu só recapitular aqui, ler um pouco mais aqui, a gente vai ver alguns textos e a gente segue conversando sobre esse tema, jejum. O jejum é sempre acompanhado de oração. O alvo do jejum é buscar a Deus. Seu objetivo é quebrantar o corpo e, consequentemente, nossa alma. John Wesley afirmou algo vital e necessário não somente para a sua época, mas também para os nossos dias atuais. Alguns têm exaltado o jejum religioso acima de toda a escritura e da razão. Outros têm negligenciado totalmente. É importante sublinharmos o que o jejum não dá nenhum mérito ao cristão, mas deve ser feito com o objetivo de quebrantamento e de se aproximar do Senhor. Sem oração e sem quebrantamento, o jejum é vão. Então, aqui só para relembrar, nós já começamos a falar sobre o jejum, o propósito principal, maior do jejum é sempre a questão, de buscar a Deus. E acompanhado pela oração, que vai também promover o quebrantamento. Esse quebrantamento, na verdade, é essa ação do Espírito de Deus que nos leva a essa sensibilidade para com Deus, sensibilidade para com o pecado, sensibilidade para com as nossas fraquezas. Quanto mais nós nos exercitarmos no jejum com esse intuito, com esse propósito de buscar a Deus, mais nós vamos alcançar êxito no que diz respeito ao processo de santificação, de vencer as obras da carne. Lembra que Paulo fala em Gálatas, se pelo Espírito, Romanos, se pelo Espírito mortificar os feitos da carne, vivereis. Então essa mortificação, que nada mais é do que tirar a vida, tirar a capacidade de ação, justamente ele passa por esse viés aí do jejum e da oração, o jejum ele vai auxiliar e muito nessa questão, de luta interior em relação às fraquezas, enfim, a toda a obra da carne. Então ele tem essa capacidade também. O principal propósito sempre é nos aprofundarmos, intensificarmos a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus, a oração, ela é um ponto de partida, e o jejum, juntamente com a oração, vai, digamos assim, potencializar essa sensibilidade, essa capacidade de intimidade, de comunhão. Nós vamos avançar, e vencer barreiras pessoais e circunstanciais no que diz respeito aquelas barreiras que se levantam, se opõem à nossa comunhão com Deus, intimidade, com o Senhor, barreiras pessoais devido à nossa a carne, a carnalidade, circunstanciais, porque há uma ação espiritual, nós não podemos negar isso, e principalmente quando nós decidimos nos dedicar à oração e ao jejum, há uma oposição maligna muito forte. Por quê? Porque o mundo espiritual sabe que se nós nos dedicarmos à oração e ao jejum com o propósito de comunhão com Deus, nós vamos avançar e muito nas questões espirituais, pessoais e coletivas. Pessoais, questões que muitas vezes nós temos dificuldade para vencer, Por exemplo, eu estava vendo uma situação, estava lendo um livro sobre essas questões aí, de santificação, por exemplo, e o autor estava falando de uma
uma pessoa que estava com problema de pensamentos, né? Uma pessoa cristã, né? E que foi conversar com o pastor e que há anos vem lutando com pensamentos, maus pensamentos, né? Violência, pensamentos impuros, né? E uma das orientações do pastor foi justamente entrar em oração e em jejum, para que essas fortalezas na sua mente fossem vencidas, né? Que existem pensamentos que são nossos, tá? Existem pensamentos que vêm de fora e existem pensamentos que são lançados por espíritos malignos. Então, por isso que nós temos que filtrar cada um deles à luz da palavra, que Paulo fala, levando cativo todo pensamento, né? Se o mundo espiritual conseguir neutralizar a nossa trajetória, pelo menos diminuir o nosso ritmo espiritual através dos pensamentos, né, nós vamos perder e muito. Então, uma das maneiras de avançar é através do jejum e da oração. Isso vai ajudar muito, né? Vai trazer discernimento, vai trazer entendimento, compreensão das questões espirituais, da batalha que se trava na nossa mente, né? Porque é fato que o inimigo não nos toca sem a permissão de Deus, né? Mas também é fato que ele pode perturbar, ele pode oprimir um cristão, né? Se a gente não tiver aquela atitude de oposição, né? De resistir. E uma das maneiras de resistir espiritualmente é através do jejum, né? Vencer fraquezas, né? Práticas pecaminosas que nós não conseguimos ao longo da caminhada cristã vencer, né? O jejum vai auxiliar e muito, né? Vai quebrar esse jugo, tá? Discernimento espiritual, entendimento da palavra de Deus. Então o jejum ele vai abrir um leque aí de vários benefícios espirituais, tá? E mentais, físicos, tá? Emocionais, porque vai trabalhar na totalidade do ser, né? À medida que nós colocarmos em prática, né, essa disciplina espiritual. Como eu falei, nós não precisamos de nenhum motivo para jejuar, assim como nós não precisamos de nenhum motivo para orar, né? Quando Jesus fala assim, ó, quando jejuares, não é se jejuares, quando jejuares parte do princípio que o cristão jejua. Pastor, há uma ordenança na Bíblia para jejum? Não tem nenhuma ordenança, até porque nós não vivemos só debaixo de ordenanças, né? Nós vivemos a partir de um relacionamento. Então, se é uma disciplina que facilita, que na verdade viabiliza, né, aprofunda o nosso relacionamento com Deus, não precisa de ordenança para isso, né? Então Jesus parte do princípio que é uma prática comum, que faz parte da vida cristã, né? E isso deve ser colocado, né, em prática. Então, à medida que nós começarmos a praticar com esse propósito de comunhão, nós podemos acrescentar outros propósitos, como eu já falei aqui, podemos. Eu digo isso que não precisa de nenhum propósito, porque, como eu falei na última terça-feira, a grande maioria dos cristãos pensam que o jejum só pode ser colocado em prática em um momento difícil, diante de uma grande adversidade, né? Então parece que o jejum é algo extraordinário, né? O ordinário é o comum, né? É o dia a dia, né? Então, se não está acontecendo nada fora do comum, eu não preciso jejuar. Infelizmente, essa é a mentalidade da grande maioria, até porque foi passado isso também, né? Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, assim como a oração, o jejum está no dia a dia, ele está no comum, ele não está no extraordinário. Não sei se eu me faço entender, né? Então é uma prática que, na verdade, o Senhor espera de nós. O microfone aqui, minha irmã Cristina. Mas é uma das armas poderosas em guerra. Com certeza. Paulo ele vai quebra falar, o jugo, ele quebra fortalezas. Sim, com certeza. Na verdade, assim, ó, Paulo fala as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus, né? E ele está se referindo a essas disciplinas espirituais.
Está se referindo ao exercício, porque quando nós oramos e jejuamos com o intuito de buscar a Deus, de aprofundar o nosso relacionamento com Deus, né, nós estamos usando destas armas que o Senhor nos deu. Ok? Lembra lá da experiência que Jesus falou, os discípulos não conseguiram expulsar? Ele disse, vocês não conseguiram expulsar, primeiro por causa da pequena fé de vocês. Por que a fé não desenvolveu? Por que a fé não cresceu? Porque, escute isso, o crescimento da fé é proporcional também ao crescimento da vida de oração e de jejum. Foi o que Jesus falou para eles. Com jejum e oração. É uma outra razão também do texto ali, que Jesus estava dizendo para eles, vai existir situações, embates espirituais, sempre, em nível maior. Se é em nível maior, existe uma consagração maior. Isso é uma questão de lógica. Então eles estavam acomodados, né? Porque já tinham expulsado demônio, curado enfermo. E o que eles fizeram? Eles entraram nesse ritmo de prática, de fazer, né? E estavam negligenciando a sua comunhão com Deus. Então deve ser proporcional. Aliás, na verdade, essa questão da comunhão sempre tem que estar num nível acima do que nós fazemos para Deus. E uma das estratégias malignas de engano é nos envolver mais no trabalho para Deus, em detrimento de nos envolvermos com Deus. Então a gente tem que ter cuidado, principalmente o pessoal que trabalha aqui, né, está à frente aí de algum ministério, ou está envolvido em algum ministério da igreja, né, achando que trabalhando está bem, mas negligencia na oração, na leitura bíblica, não jejua, né? Porque isso não, irmãos, essas práticas, elas não estão associadas, elas não estão ligadas, ou elas não estão selecionadas para pessoas que exercem liderança, isso são práticas cristãs. Isso faz parte da vida cristã. Um cristão ora, um cristão jejua, um cristão lê a palavra, um cristão canta, faz vigília, vem na vigília, cristão cultua publicamente. São práticas, são disciplinas espirituais que nos auxiliam no nosso crescimento. Não é uma questão de religiosidade, irmãos. Pode se tornar para alguns se perderem aí, não observarem os princípios e fazer por vaidade, por vanglória, para ser visto pelos outros. A gente já viu sobre isso, né? Jesus condena isso veementemente, né? Condena. Mas o propósito é justamente o nosso crescimento, né? Nós tínhamos um professor no seminário que ele dizia o seguinte: você é tão espiritual quanto você quer ser. Eu disse, como assim, professor? Sim, você quer ser espiritual? Você ora, você jejua, você lê a palavra, você cultua. Entendeu? Então, aí está a sua espiritualidade, o seu nível espiritual se revela nas suas práticas, no quanto você busca, né? No quanto você está aberto para as coisas de Deus. Então, não adianta você dizer, eu quero ser cheio do Espírito, quero, né, transbordar no Espírito, se você não se exercita nas disciplinas espirituais. É uma incoerência, né? É apenas um desejo. Na verdade, não é uma disposição de mente e coração, porque quem está disposto de mente e coração crescer espiritualmente está em oração, está em jejum, está lendo a palavra, vem para a oração, vem para o culto. Então ele usa destas práticas para o seu crescimento espiritual, para o seu desenvolvimento de comunhão com Deus, né? Vencer as suas lutas interiores, avançar no seu entendimento da compreensão da palavra de Deus. Alguém no seminário me perguntou assim uma vez: pastor, como é que o senhor sabe tanto da Bíblia? Ué, lendo. Você lê a Bíblia? Tem que ler, tem que meditar, ler bons livros, ler com atitude de oração, pedindo, Deus fala comigo. Deus fala, irmãos. Deus ainda fala.
E o salmista diz que a voz de Deus é poderosa. Então, propósito de leitura, de meditação, de se retirar para estar a sós com Deus, né? Acho que eu já até comentei aqui, eu estava conversando com o irmão Cláudio, acho que era o irmão Cláudio, sobre esse questionamento. O questionamento é sempre o mesmo e a resposta é sempre a mesma. Por que a gente não vê hoje o que a gente via antes, em termos de manifestações de ação espiritual genuína e verdadeira? Porque nós não temos a mesma disposição que nós tínhamos antes, irmãos. Eu não venho para uma escola bíblica já em oração. Às vezes eu caio aqui de paraquedas. Mas quando eu vinha em oração, a escola bíblica era uma bênção. Eu me alimentava, como a irmã Marta ali estava orando, se alimentar da palavra de Deus, porque já venho em comunhão. Eu não venho para ter, não, já venho em comunhão. E quando eu saio daqui, o que eu ouvi aqui, eu levo em oração durante a semana. Mas com o tempo eu vou perdendo essas práticas e, consequentemente, eu vou esfriando. Eu vou perdendo a sensibilidade para as coisas espirituais. Eu estou morrendo. Entendeu? Então eu já não tenho mais aquela, sabe, aquela sensibilidade. O cântico já não me toca mais, né? A oração, a pregação já não é aquela coisa, entendeu? Muito se dá por essa questão. Irmãos, eu sou de um tempo que na igreja metodista, tida como uma igreja tradicional, que antes do culto, quando entrava na igreja, você não via ninguém se cumprimentando, ou tinha alguém lendo ou lendo a Bíblia ou orando. Nós nos cumprimentávamos depois do culto. Isso faz toda a diferença. Quando o culto começava, o negócio já era, sabe? Não precisava nem cantar Tem Anjo Voando, que tinha mesmo. Hoje não, irmãos, sabe? A gente vem, é pecado? Não é pecado. Eu estou fazendo uma diferença de como era antes e como é agora. E a resposta está justamente aí. Entendeu? Culto de ceia. Cara, a gente jejuava, orava, se preparava, né? A gente tinha uma orientação de levar a Bíblia, o inário e um lenço, porque nós íamos chorar. Mas não era um choro meramente emocional. Eram emoções que se deixavam ser tocadas pela ação, pela presença manifesta de Deus. Mas nós nos preparávamos para isso. Eu cresci num lar que a gente, antes de ir para a igreja, a gente orava. Não entendia muito, né? Porque a gente já ia orar na igreja. Mas a gente orava antes de sair de casa. Hoje eu saio de casa, venho, tem culto, vou para a igreja. Caio aqui, né? E aí eu quero ver as mesmas coisas, quero sentir, não vai acontecer, irmão. Deus tem princípios. E Deus também, Ele gosta muito, sabe? Deus é muito sistemático. Desde o Gênesis. A que horas Ele se encontrava com Adão? Ao cair da tarde. Entendeu? Então ele nos mostra o caminho. E somos nós que abandonamos. Não é Ele que para. Aí você vai vir em outros lugares aí, né? A ação, a manifestação é muito maior, mas vai ver o preço. Eu falei aqui do pastor aqui que queria, né? Ele estava orando, pedindo para Deus, que Deus desse para ele o que tinha dado para John Wesley, e orando, insistindo, até que Deus falou para ele: você quer o que eu dei para Wesley? Me deu o que Wesley me dava. Wesley jejuava 2 vezes por semana, fazia uma vigília pessoal a cada 15 dias, das 10 da noite às 6 da manhã. Orava 3 horas por dia, quando orava pouco. Lia a Bíblia toda, pelo menos 3 vezes ao ano. Eu quero o mesmo que Deus deu para o Wesley, mas eu não faço nem a metade, irmãos. Pastor, mas então é uma barganha. Escute, a unção tem um preço.
Salvação é pela graça. Você está salvo. Você pode não estar cheio do Espírito, mas tem Cristo, está salvo. Acabou. Mas você quer manifestação de Deus, tem um preço. E o preço é alto. Olha o que Deus falou para aquela igreja: vinde comprar o quê? Vinde comprar ouro. A igreja se achava e disse: não, então a igreja, você está morta. Você tem que comprar preço. Tem preço, irmãos. Não é assim, porque senão não se valoriza. O que vem fácil, vai fácil. Sabe? Aí a gente vai ver na Bíblia, vai ver na história da igreja, né? Já falei aqui sobre os heróis da fé, o livro. Se você não leu, leia. Se você já leu, leia de novo. Eu já li ele 5 vezes. E todas as vezes que eu leio, eu digo: eu tenho que me converter, eu tenho que entregar minha vida para Jesus, a coisa está feia. E era assim, irmãos. Você não vai ver coisas extraordinárias se você não viver de forma extraordinária. Nós não vamos ver, não vamos ter experiências profundas se nós não viver de forma profunda com Deus. É o nosso nível. É o nosso nível. Nós estamos vivendo hoje, esse é o nosso nível. Essa é a minha e a sua realidade. Eu não estava aqui, eu não programei nada. Bom, vamos voltar para cá, para você não ficar chateado comigo. Vamos ver alguns textos aí, porque como eu falei, não tem assim nenhuma ordenança, mas existe algumas orientações, direcionamento da parte de Deus. Por exemplo, no Yom Kippur, o dia da expiação, que era o dia do perdão, né, que era o dia lá, era tipo onde o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, né? Vá lá para Levítico capítulo 23, deixa eu ver aqui, Levítico capítulo 23, você não vai encontrar a palavra jejum aí, mas há uma expressão que indica, né, principalmente no Antigo Testamento, isso era muito claro, sobre a questão do jejum, para você ver a natureza, como que era encarada essa questão do jejum. Levítico 23, é o dia da expiação, a partir do verso 26, acompanha, eu vou ler para você, acompanhe a leitura. Yom Kippur, que é o dia, tá, onde o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, e primeiro ele fazia um sacrifício por ele, né, e depois ele entrava de novo para fazer o sacrifício pelo povo, onde o povo recebia o perdão de pecados por um ano, tá? Cristo morreu e nós recebemos perdão de pecados por toda a eternidade. Olha só, você encontrou em Levítico aí? Disse o Senhor a Moisés: o dia 10 deste mês, sétimo mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação. Olha só, santa convocação é o culto, é a assembleia. Por que é santo? Porque aquele dia era separado para culto a Deus. Por isso que é santo, é para Deus. Aí vai dizer assim, ó: afligirei as vossas almas. Aqui está o jejum. Eles tinham que ir em jejum. Afligir a alma, o mundo interior, tá? E oferecereis oferta queimada ao Senhor. Nesse dia nenhum trabalho fazeis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, o vosso Deus. Toda pessoa que nesse dia não se humilhar, é uma outra expressão para jejum, afligir a alma e se humilhar, está mostrando aqui a intensidade dessa prática espiritual, dessa disciplina espiritual, porque realmente vai exigir, tá? Não se humilhar, será eliminado do seu povo, tá? Toda pessoa que nesse dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas casas. Sábado descanso solene vos será. E vos humilhareis. Aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Então, afligir a alma e se humilhar eram expressões que indicavam claramente a prática do jejum, porque era um tempo de confissão, era um tempo de se aproximar diante de Deus e confessar e buscar o perdão de Deus, tá? E Deus iria declarar o perdão através do sacrifício e mediado pelo sumo sacerdote, né, o principal sacerdote, tá?
até a gente pode falar que aqui era o culto de ceia deles, né? Era um momento, né? Então ali eles confessavam, né? Eles traziam o animal, colocavam as mãos e confessavam todos os pecados como o animal ia levar os pecados, né? E o sangue daquele animal ia purificar, né? E, logicamente que isso apontava para Cristo, né? Mas essa era uma orientação divina. Por isso que confessar, né, é a porta de entrada para o arrependimento e perdão dos pecados. O que é confessar? É falar a mesma coisa. Então o pecado tem nome. O camarada botava a mão na cabeça da ovelhinha lá: Senhor, eu menti, Senhor, eu roubei, eu matei, eu adulterei, eu odiei no meu coração. Era esse negócio assim, irmão. Já pensou? Culto como esse? Ué. Senhor, não era, tem nome, sabe? Isso é confessar, é falar a mesma coisa. Então, para Deus isso é pecado. Você pecou? Eu pequei. Qual o pecado? Senhor, me perdoa por todos os meus pecados. Não. Agora, atacado não. Não. Funciona assim não. Não. Eu menti, eu traí, eu odiei, entendeu? É isso. Eu tive inveja, Senhor, do fulano. Eu usei de palavras torpes, podres, né? Que é a palavra torpe, né? Gracejos indecentes, palavras de duplo sentido. Eu fui ríspido, grosseiro com o meu irmão, com a minha irmã, com a minha esposa, com o meu esposo. Era assim, irmão. Tinha gente que botava a mão ali e ficava. O negócio era... E o sacerdote ali esperando. E lá ia o bichinho levando todos os pecados. Cristo levou sobre si. Mas o jejum nos prepara para isso. O jejum nos traz esse quebrantamento. Você perceber que o seu coração está um pouco endurecido, que dureza de coração é uma decisão, né? Uma escolha, isso se constrói, tá? Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais. Então é uma decisão. Eu decido endurecer o meu coração, entendeu? Eu vou para o jejum vai afligir a minha alma, né? Vai apertar, vai esmagar, eu vou me humilhar, né? Alguém chegou para mim e disse: pastor, faz tempo que eu não choro. Você precisa jejuar, vai jejuar, aí o choro vai voltar, e volta mesmo. Choro de arrependimento, de quebrantamento, sabe? De lamentar pelo pecado, não pela consequência do pecado, mas porque pecou contra Deus, um Deus santo e amoroso, que quebra, lógico, né? Desfaz o jugo da carne, entendeu? Então, tem uma indicação muito clara aqui que fazia parte do culto público o jejum, da congregação, da assembleia, é o nome que você quiser, não é Assembleia de Deus, né, irmãos? A assembleia aqui é o povo reunido, entendeu? É Assembleia de Deus porque é de Deus mesmo, então o povo santo, ok? Você entendeu, né? Números capítulo 29 também fala um pouco sobre isso, tá? Vai trazer a mesma ideia, reforçando aí, porque isso tinha que estar na mente, né? Na prática do povo. Infelizmente o povo foi por essa prática, já a gente vai ver, né? De maneira mecânica, perdeu a sensibilidade, e aí complicou. Mas de qualquer forma, Números capítulo 29, verso... É a mesma coisa, no verso 7. Alguém leia para nós, pode ler para nós aí. Números 29, verso 7. Percebam aí que é a mesma instrução. As coisas, essa é a didática divina. A ênfase aqui ela é revelada pela repetição. A santa convocação. Quem convocava? Deus. O culto é uma convocação divina, irmãos.
Ok. Ele se refere o se apartar total para jejuar. O senhor colocou na aula passada que nós podemos estar trabalhando, estar em oração e estar em jejum. Por exemplo, eu saio da minha casa, eu tenho uma rotina de trabalho o dia todo, Sim. mas eu vou fazer, olha, hoje eu vou fazer um jejum, né, das 7 da manhã, quando eu saio da minha casa, até eu chegar meio-dia, que eu retorno para minha casa. Ok. Sim. Mas eu não me apartei da obra do meu trabalho ali. Aqui nenhuma obra fareis. Isso. Em que ele está se referindo aqui, nenhuma obra fareis? Exatamente isso, tá? Porque esse dia era separado para o culto a Deus. Então eles passavam um dia lá. Era um sábado, tá? Eles não trabalhavam no sábado. Então era o dia de descanso. Então eles usavam um sábado, que era específico, uma vez por ano, para estar em consagração. Então eles não trabalhavam, tá? Lógico que os afazeres domésticos, aquela coisa toda, eles faziam. Está se referindo ali a separar-se totalmente, porque é santo, né? Separar, santo, a raiz da palavra do verbo santificar é separar, é cortar. Exatamente. É como se, por exemplo, assim, domingo que vem é o dia do Senhor, eu vou consagrar o Senhor. Você não vai trabalhar, porque domingo também geralmente não trabalha, né? Então você vai se retirar só para estar orando, lendo a palavra, cantando, entendeu? Vai fazer isso, é só isso. Era um dia separado para isso. Se eles tivessem televisão lá, internet, não iam usar. É literal. Eles iam se retirar para isso. O pastor Rogério foi a Israel e ele disse que no sábado nem apertar o elevador eles não apertam. Não, eles já foram além, né? Então aqui é total concentração, porque o que eles tinham em mente, o que eles eram ensinados? O centro do culto, o culto é uma convocação divina. O centro do culto era Deus. Então tudo tinha que ser voltado para Deus. O motivo deles estarem ali era Deus, a razão era Deus, o jejum era para Deus, as orações, os cânticos, tudo era para Deus. O centro é Deus. E era um encontro pessoal com Deus. Então eles iam nessa expectativa de encontrar com o invisível, de ver o invisível, de perceber o invisível. O Deus único que estava no meio deles iria se manifestar. Eles estavam se preparando para a presença manifesta de Deus. Existe a presença declarada, onde 2 ou 3 os reunir, eu estou no meio. Isso declarou, isso não declarou? Isso é uma declaração. Ele está presente. Outra declaração é no seu caráter. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, em sua totalidade de ser. Ok? Agora, presença manifesta, não. Presença manifesta, você tem que atentar aos princípios que ele estabeleceu. E um deles é o jejum. Você quer sentir a presença de Deus? Ele está aqui. Mas para sentir, para perceber, tem que vivenciar isso. Você tem que se abrir para isso. É o preço que tem. Eu não sinto a presença de Deus. Eu sei, irmãos, que existe, porque às vezes o pessoal fica meio doido, porque uma hora o pastor fala que não é por sentimento, outra hora o pastor tem que falar que a gente tem que sentir. As duas coisas. Tem que ter equilíbrio. Porque viver só por sentimento não é bom, mas também não sentir nada também não é bom, irmão. Entendeu? Existe aí a fé racional e que tem derrubado muita gente, e gente grande. Não sei se você me entende. Né? Expositores bíblicos assim, extraordinários. Tá? Que foram por esse viés aí de não sentir, de não perceber, de não ter percepção nenhuma, e a coisa está complicada. Então os extremos, né? Mas esse momento aqui era um momento de encontro. Eles se preparavam para isso. Nós vamos nos encontrar com Deus. Não era com o sacerdote, com o sumo sacerdote, com os levitas que lá está trabalhando no templo, né? Em todas as áreas. Não. O centro é Deus.
Nós vamos ver Deus. Nós vamos perceber, Deus vai se revelar, Deus vai se manifestar. Nós vamos experienciar a presença dEle. Ele está comigo sempre. Mas nesse dia, nesse momento, Ele vai me tocar. Eu vou sentir Deus. Ele vai falar comigo. Quando foi o último culto que você presenciou isso na sua vida? Precisamos resgatar isso, irmãos. Na realidade é para todos, né? Porque muitos pensam que a responsabilidade seria só para aqueles que estão à frente. Mas eu vejo que quando ele está falando para a Assembleia, é para todos, né? Todos, exatamente. Por isso é uma santa convocação. Agora tem uma coisa aqui, que é uma luta minha, e hoje eu estava orando, na hora da oração aqui eu estava orando, né? Que muito muito do que você vive na sua vida cristã, eu participo, de forma positiva ou negativa. Porque eu sou um dos instrumentos de Deus na sua vida. Então, de repente, se você não está experimentando mais de Deus, é porque, de repente, eu não estou lhe incentivando e motivando biblicamente como deveria. Você concorda ou não? Então, eu tenho parte nisso. E eu vou dar conta. Sim e não, exatamente. Agora, existe uma parcela maior que a responsabilidade pessoal. Mas eu não posso me eximir da minha responsabilidade como ministro do Evangelho. Como seu irmão em Cristo, seu irmão mais velho na fé. Como um dos seus pastores, eu tenho uma parcela de responsabilidade. Eu posso chegar naquele dia e Deus diz assim: Júlio, o povo não orou como devia, porque senão eles não oraram. Tem a responsabilidade, mas você não foi exemplo, você não instruiu. Júlio, o povo não jejuou, Júlio, e você não, né? Você tem parte nisso, você não jejuava, você não falava sobre o jejum, então você tem parte nisso. O povo não se quebrantar, filho, você não se quebrantou nunca. Estou falando de quebrantamento, né? Porque aí o pessoal diz: eu nunca vi o pastor Júlio chorar. Estou falando de quebrantamento, tá? Coisa espiritual, irmão. Você me entende, né? Então eu tenho parte nisso. Você entende isso ou não? Esse era o momento do encontro. Eles se preparavam para isso, ok? Tá, agora, olha só. Eles entraram nessa prática, né? Entraram de cabeça, aquela coisa toda e tal. Mas com o tempo, eles perderam a essência. Preste atenção no que eu vou falar para você. Não há nada mais terrível na vida cristã de nós estarmos envolvidos na prática cristã sem a sua essência. E a essência é Deus. Uma das denúncias mais repetidas por Deus através dos profetas era o seguinte: esse povo me louva com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Pastor Felipe pregou no sábado para a juventude aqui com o texto: filho meu, dá-me o teu coração. Eu posso me acostumar com isso. Eu me acostumo com o sagrado, perco a essência e me torno profano na casa de Deus. Eu me acostumo com a oração, eu me acostumo com o jejum, eu me acostumo com a leitura bíblica, eu me acostumo com a leitura de bons livros, eu me acostumo com a liturgia do culto e eu perco a essência. E eu me perco na casa do Pai. Eu tenho para mim que esse é o pior estado que um ser humano pode se encontrar, porque quem está lá fora está perdido, tem uma possibilidade de ser encontrado, se deixar ser encontrado. Mas quem está aqui dentro perdido e acha que está encontrado, não vai ser encontrado nunca. Nós temos exemplo na Bíblia, o filho pródigo e seu irmão mais velho. O irmão mais velho estava perdido dentro da casa do pai.
porque ele estava fazendo o que o pai ordenou. Mas não tinha relacionamento com o pai. Ele era escravo, mesmo sendo filho. Então, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de Cristo, do Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, atente para isso. Não se perca nas práticas sagradas. Se perca em Deus. Se perca em Deus. Olha só, Isaías, capítulo 58. Deixa eu ler para você aqui, você acompanhe, por favor. Isaías, capítulo 58. A partir do verso 1. Você achou aí? Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, olha só. Pois dia a dia me procuram, têm prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça, não deixa os mandamentos do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em chegar-se a Deus. Dizem, por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Porque afligimos as nossas almas, e tu não sabes? Então, qual que é a reclamação do povo aqui? Nós estamos orando, jejuando, cultuando, obedecendo os mandamentos, e o Senhor não está nem aí. Agora Deus vai falar por quê? Eles estavam com a prática certa, mas com motivação errada. Então não basta fazer o que é certo. Olha só, verso 3, na metade do verso 3. Contudo, no dia em que jejuais, prosseguis nas vossas empresas, explorais todos os vossos trabalhadores. O Deus que está no templo está no trabalho também, está lá na empresa. Então estavam tendo um comportamento no templo e outro fora. Deu para fazer a leitura? Não. E estavam jejuando e orando. Olha só, para comendas e debates jejuais, para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com um punho iníquo, não jejueis como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto. É este o jejum que eu escolhi, que o homem um dia humilhe a sua alma, incline a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si saco e cinza? É isso que chamas de jejum e dia aprazível ao Senhor? Não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desates as cordas do jugo e que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? Não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhes em casa os pobres desterrados, e vendo o nu o cubras e não te escondas do teu próximo? O que Deus está falando para eles aqui? Jesus não está dizendo que eles não têm que jejuar. Jesus está dizendo o seguinte, que junto com o jejum e com a oração, eles estavam vivendo, quebrando os princípios de Deus. Ódio, vingança, traição. Eles estavam na prática de pecado, mas estavam orando e jejuando. E aí estavam exigindo, mas Deus, nós estamos jejuando, estamos orando, e Ele não vai responder? Nós estamos fazendo. E aí, Deus vai falar, olha, se vocês se arrependerem, porque a ideia de arrependimento está muito clara aqui no verso 6, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desates as cordas do jugo, que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? Isso aqui é linguagem de quebrantamento e contrição, é romper com o pecado. Isso aqui é romper com o pecado. Prática do bem, verso 7. Não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhes em casa os pobres desterrados?
e vendo o nu o cubras e não te escondas do teu próximo? Amor ao próximo. É o que eles não estavam praticando. Mas eles estavam. Quem olhava assim, pô, esse povo como ora, jejua. Olha como esse povo adora. Mas para Deus era uma abominação. Porque era só aquilo ali. Agora olha só, se eles se arrependessem, olha a promessa aqui no verso 8. Então romperás a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Olha só, irmãos. Primeiro, luz, eles estavam nas trevas. Jejuando, orando, cultuando, estavam nas trevas. O que Jesus disse? Se os teus olhos forem bons, mas se a luz que tiver for ruim, vai trazer luz. Arrependimento traz luz, quebrantamento traz luz, entendimento, compreensão. Mas não somente isso. E a tua cura apressadamente brotará. Eles estavam enfermos. Tem enfermidade que é consequência direta de prática pecaminosa. E a tua justiça irá diante da tua face. Eles vão ganhar nos tribunais a partir da intervenção da justiça divina. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. A glória é a manifestação visível de Deus. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: aqui estou. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos. De geração em geração, eles te chamarão reparador de brechas. Meu Deus. Restaurador de veredas com moradias. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, se clamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando nas tuas empresas, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó. A boca do Senhor o disse. Não há dúvidas que o Senhor está falando conosco, irmãos. Nós precisamos ir além. Então não é só fazer a coisa certa, é colocar o coração ali, é fazer para Deus, por Deus, é nele. Eu tenho para mim que isso aqui, na verdade, é o chamado à prática do primeiro amor. Arrependimento. Porque Deus não condenou a prática deles. Deus condenou o coração deles. O seu estilo de vida. Fora do lugar da adoração. Irmãos, ortodoxia e ortopraxia andam juntas. Ortodoxia, doutrina correta. Ortopraxia, a prática correta da doutrina. Deus manteve essas coisas juntas. Ele não separa. Então, um jejum que Deus aceita, ele deve ser acompanhado com uma prática de vida condizente com a nova vida que eu tenho em Cristo Jesus.
Isso significa que eu tenho que ser perfeito? Não. Isso significa que eu tenho que me deixar ser santificado, transformado, aperfeiçoado, amadurecido. Essa é a ideia. Perfeição só com o corpo glorificado. Até lá, como disse o apóstolo Paulo, não que eu tenha alcançado, mas corro para o alvo, para a soberana vocação de me parecer com o meu Senhor. O jejum vai nos ajudar nisso. Dispõe no seu coração. Se você não tem essa disposição, faça como eu, chegue diante do Senhor: Senhor, eu não tenho disposição nenhuma para fazer. Eu perdi isso. Tem misericórdia. E restaura em mim o prazer de jejuar para ti. Não é? Porque é Deus que opera em nós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Mas nós temos que responder a essa realidade. Então, responda a essa realidade. Há outros textos aqui, mas o nosso tempo já se foi. Só mais alguma coisa aqui para a gente encerrar. Nas Escrituras vemos o jejum sendo praticado em diferentes situações. Arrependimento e quebrantamento por conta dos pecados e transgressões. Nós vamos ver isso mais na próxima terça, se o Senhor permitir. Tempos de angústia e calamidade, fome, seca, doença. Desejo intenso pela resposta de Deus. Tá? Então, situações que podem auxiliar aí na prática do jejum. O jejum pode ser parcial ou total. A gente vai falar mais adiante sobre isso. Nas Escrituras podemos encontrar muitos personagens que jejuaram, como Moisés, Davi, Elias, Esther, Neemias, Jesus, Ana, a profetisa, né? Cornélio, Paulo, a igreja primitiva como um todo. No jejum se evidencia o que é mais importante para a pessoa. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Alguém trouxe uma das definições sobre o jejum, dizendo que jejum é fome de Deus. E nós vivemos num tempo, irmãos, que nós mais precisamos é fome de Deus. É nos reunirmos por causa de Deus. É irmos para o lugar da oração por causa de Deus. Com sede de Deus. Fome de Deus. Derramarmos o nosso coração ali. Quando nós nos encontrarmos neste lugar de fome de Deus, nossa cura brotará rapidamente. Nossa justiça brilhará como o sol ao meio-dia. Nossos ossos serão restaurados. Relacionamentos serão curados. Nossas emoções serão saudáveis. Porque tudo está nele. Tudo está nele. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. Fale com Deus. Pai, nesta noite, Senhor, nós te damos graças pelo privilégio, pela liberdade que temos de nos reunirmos em oração e nos reunirmos para estudo da Tua Palavra. Graças nós te damos. Nós te pedimos nesta noite, Senhor, que não por força nem por violência, mas pelo Teu Espírito, o Senhor nos desperte, nesse pouco tempo que resta, Senhor, porque já vai alta a noite, vem raiando o dia. Senhor, desperta-nos. Desperta-nos, ó Deus, para Ti, Senhor. Ensina-nos a usar destas dádivas, de uma reunião de oração, de uma escola bíblica, de um culto a Deus, de uma vigília, de um momento devocional, Senhor, para nos
escondermos em Ti, Senhor, saciarmos a nossa fome, a nossa sede de Ti, de usarmos destes meios, ó Deus, para Te conhecer e prosseguir em Te conhecer, ó Deus, pois a vida eterna é essa, que Te conheço a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviastes. Pois na eternidade contigo, Senhor, não haverá lugar para estranhos, somente para aqueles que o Senhor chama e conhece pelo nome. Estejamos entre estes, ó Deus, não por força nem por violência, mas pelo Teu Espírito. Façamos tudo que nos foi confiado, Senhor, em nossa casa, em nossa vida profissional, na igreja. Façamos tudo para o Senhor, façamos tudo com o Senhor, façamos tudo pelo Senhor, de maneira que o Teu nome seja glorificado, e que nós, se tivermos que nos perder, venhamos a nos perder em Ti, Senhor. É a nossa oração nesta noite, agradecidos em Cristo Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe.